Demônio nenhum deu grito de derrota, nenhum sinal miraculoso Jesus fez no Sermão do Monte. O céu não se rompeu, não caiu a glória, e coisa boa é sentir a glória de Deus. Só que o Sermão da Montanha, se nós conseguirmos meditar nele na sua essência e praticar ele, nós nos tornamos bem-aventurados em Deus. Aleluia. Nós lemos o texto e chama muito a nossa atenção estes dois versículos que é muito citado, e há uma guerra terrível em cima deste texto, e muitos nós achamos que é somente uma palavra ministrada. Quando nós lemos o capítulo 7 na sua essência, nos primeiros versículos do 1 ao 5, Jesus, ele vai falar acerca do julgamento do homem, não de Deus. Acautelai-vos, tome cuidado quando julgar o próximo. Aí há um texto que é muito ditado para aqueles que gostam de se justificar. Não julgueis para que não seja julgado. Deus não levantou juiz sobre a terra. Verdadeiramente, nenhum de nós somos juízes. E nós não temos por nós mesmos o poder de julgar alguém. Só que, no mesmo parâmetro do capítulo 7, lá no João 7:24, Jesus, o próprio Jesus, ele diz que quando nós formos julgar, nós devemos julgar pela reta justiça de Deus. Ou seja, Jesus colocou uma base de julgamento aqui. Eu não posso julgar por aquilo que eu imagino. Eu não posso julgar ninguém por aquilo que eu penso, por a minha própria opinião. Eu não posso julgar. Em João 7:24, a Bíblia diz que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Olhando para a Bíblia, nós hoje está delicado. Primeiro, porque ninguém pode julgar ninguém. O evangelho que está sendo pregado, não podemos julgar ninguém. Segundo, há um engano, um equívoco muito grande quando nós julgamos pela aparência. Aleluia. Os nossos dias, as igrejas, a grande maioria que está, aleluia, negando a palavra de Cristo, elas estão enchendo, abarrotadas de pessoas que aparentam ser cristãos, abarrotadas de pessoas que a aparência deles traz um engano, aleluia, e o povo está julgando segundo o que é a aparência. E a palavra de Deus diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, porque quem serve a Deus, ele anda em retidão. Quem serve a Deus, ele anda com temor, e como foi pregado na minha praia hoje, aleluia, usufruindo do plano da salvação de Deus. Do que Deus nos salvou? Aleluia. Paramos dentro deste contexto e vamos olhar, do que Deus te salvou? Você já fez uma autoanálise no dia de hoje? Do que Deus me salvou? Se Deus nos salvou do pecado, como ainda permaneceremos no pecado? Aleluia. Se Deus nos salvou da condenação do mundo, aleluia, como ainda poderemos usufruir das práticas mundanas? Aleluia. Quando nós olhamos, o parâmetro de Deus é: julgue a qualquer um, mas não na visão terrena, não no entendimento humano. Julgue pelo entendimento de Cristo, com a reta justiça de Cristo. Aleluia. Quando olhamos para isso, a Bíblia vai falar que nós não devemos julgar ninguém segundo a nossa própria mentalidade, segundo a nossa própria consciência, porque a Bíblia vai falar que nós devemos buscar a mente de Cristo, porque quem julga com a mente de Cristo, ele julga bem. Quem julga com a mente de Cristo, ele julga reto. Quem julga com a mente de Cristo, aleluia, ele não pratica injustiça. Aleluia. Então nós devemos fazer o que, pastor Cláudio? Para julgar alguém, primeiro analisar qual seria a mente de Cristo. O que Jesus pensaria? Vamos falar para nós no culto de hoje. O que Jesus pensa deste culto? O que Jesus pensa da nossa adoração?
o que Jesus pensa do nosso comportamento, o que Jesus pensa das nossas atitudes, o que Jesus pensa acerca de algo que nós estamos praticando. Então, quando nós entendemos isso, a justiça de Deus, ela tem uma base, que é a palavra dele. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, e a sua palavra, ela não vai passar. Será que você pode dar glória a Deus? Aleluia. Todas as coisas irão passar. Olha que tremendo. Louvores foram entoados na frente deste altar, mas eu não vejo a Bíblia falando que o louvor vai permanecer. Eu vejo a Bíblia falando que a palavra de Deus vai permanecer para sempre, para a eternidade. Aleluia. E a palavra de Deus que justifica o homem, é a palavra de Deus que julga nossas atitudes. Olhando a Bíblia Sagrada, no versículo 6 em diante, no versículo 6, a Bíblia vai falar que nós não devemos lançar pérolas, nós não devemos, aleluia, lançar as coisas santas aos porcos. O que é porco, irmão? Porco é aquele, aleluia, grande Deus, que você vai lá no chiqueiro, você limpa ele, você dá um banho nele, você perfuma ele, você põe, aleluia, alguns adornos no porco, e você tira ele do lamaçal do pecado. Mas quando, aleluia, você abre a porta da casa, para onde ele vai voltar? Para onde ele vai voltar? Para o mesmo lugar que ele saiu. O que a Bíblia está falando? Que nós não devemos lançar, aleluia, as coisas santas. O que é santa? É a palavra de Deus. Aleluia. Tem pessoas que vêm, irmão, Jesus limpa, Jesus purifica, Jesus arranca do embaraço, Jesus arranca do pecado, mas quando abre a porta, para onde ela volta? Qual é o lugar que ela vai de volta? Ela retrocede para o mesmo habitat que Jesus libertou. Não diferente. A irmã Zélia é usada por Deus aqui. Aleluia. Que em vão vão aqueles buscar socorro no Egito, porque o nosso socorro está presente nesta noite neste lugar. O teu socorro está presente na casa. O teu socorro é o Senhor que fez o céu e a terra. E tudo que há foi Ele que fez, foi Ele que deu. Ele te deu a vida, Ele te deu fôlego de vida, Ele te deu saúde. Ele é que domina sobre todas as coisas. O nosso socorro vem do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Será que você pode dar glórias a Deus? Aleluia a Ele nesta noite. Aleluia. Deus soberano. Deus. Aleluia. Deus, que maravilha. Nós não devemos lançar. Você já viu que é difícil convencer quem voltou para trás? É difícil. Você convence alguém que não conhece a Cristo. Você convence alguém que não comeu do maná. Mas uma vez que comeu do maná, aleluia, é difícil convencer. E hoje nós temos que tomar cuidado. O Tiago vai falar, aleluia, grande Deus, que nós não devemos entrar em contenda de palavra. Porque se alguém chegar até vós, a carta de Judas fala isso, se alguém chegar até vós e contender a primeira, você repreenda. Se a segunda, repreenda de novo. Se ele te converter, glória a Deus. Mas se pela terceira vez ele veio contender acerca da palavra, ignora-o, porque o tal é perverso e já está condenado. Aleluia. Versículo 7, aproximadamente, aleluia, até o versículo 12, a Bíblia vai falar acerca da oração. Olha que texto lindo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, e ao qual dentre vós é um homem, que pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente. Se pois vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial, o Pai dos céus, dará bens aos seus filhos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que pedires e tudo o que quereres que os homens façam, façai vós também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha que tremendo. Grande Deus. Às vezes nós oramos, às vezes nós a pedimos, às vezes nós batemos na porta e achamos que Deus esqueceu. A Bíblia diz que Deus, ele atende a oração do justo.
A Bíblia diz que Deus, Ele atende a oração dos seus filhos. Aleluia. A Bíblia vai falar que quando nós dobramos o joelho, Deus, Ele ouve a nossa oração. Aleluia. Aleluia. Fala muito forte acerca da oração. Capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: aleluia, que quando quiseres falar com teu pai em oculto, em secreto, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que contempla tudo no secreto, ao público Ele vai se revelar, Ele vai mostrar para você que Ele opera milagre. Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que não conheces. A oração é tremendo. A Bíblia vai falar em Tessalonicenses, aleluia, orai sem cessar, que nós devemos ter uma vida de oração. A Bíblia sempre alerta acerca da oração. A Bíblia vai falar, aleluia, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas orando por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra, nem orvalho caiu. Deus atendeu a oração de Elias. Olha que tremendo. Nós precisamos orar, nós necessitamos orar, certo que nenhum de nós oramos o quanto devíamos orar. Aleluia. Aleluia. E Deus, Ele permite isso por um motivo, para que nós não venhamos se vangloriar, para que nós não venhamos achar que nós somos melhor que alguém. Lembra de Elias? Elias orou, caiu fogo do céu. Elias orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Mas Elias, o mesmo Elias que orou, ele foi para a caverna, ele ficou com medo, ele foi para debaixo do pé de zimbro. E era um homem de oração, sim ou não? Era, irmão. Era um homem de oração. Paulo era um homem de oração, e Paulo teve medo. Aleluia. Pedro era um homem de oração, e Pedro teve medo. João era um homem de oração, mas teve medo. Todos nós passamos por turbulência. Mas olha que tremendo. Aqui no capítulo 7 e versículo 13, a Bíblia diz: entrai pela porta. Olha que é um convite. Entrai pela porta. O que é a porta? A porta é a graça. A graça dada. Nenhum de nós tinha oportunidade de entrar no céu. Nenhum de nós tinha oportunidade de estar aqui adorando Jesus. Nenhum de nós tem mérito algum. Mas agora o convite é: entrar pela porta. Aleluia. Aí Jesus bate no peito e diz: a porta sou eu. Eu sou a porta. E quem entrar por mim, quem passar por mim, encontrará pastagem e descanso para a sua alma. Glória a Deus. O convite é nesta noite, que através da oração, através, aleluia, grande Deus, nós oramos e pedimos uma porta, e Jesus abriu a porta. Quem é a porta? É Jesus, Ele está aqui nesta noite. E o convite dele é: entre pela porta. Olha que tremendo. Quando nós lemos o capítulo 7, do versículo 1 ao 5, aleluia, a Bíblia vai falar para nós que nós temos que cuidar, tomar cuidado no julgamento, e sabendo, Deus, que nós não temos mérito para julgar alguém. Ele vai falar: tu não tem mérito, mas eu vou enviar um justificador, eu vou enviar aquele que tem poder para julgar o vivo, os mortos, eu vou enviar aquele que tem poder para julgar o homem, aleluia, no passado, no presente e no futuro. Quem veio? Veio Jesus. Quando nós olhamos no versículo 6, Jesus Cristo não lançou cojar aos porcos. Jesus Cristo, Ele lançou, aleluia, as coisas santas às ovelhas. E quem é as ovelhas? Sou eu e você que estamos aqui adorando Jesus. Quando nós olhamos no versículo 7 ao 12, acerca da oração, quando pedires, aleluia, alguma coisa ao Pai, crendo, acreditando, o Pai vai dar as bênçãos do céu. E qual foi a bênção que Jesus deu para nossas vidas? Qual foi a bênção que Jesus enviou para você? Qual foi a bênção que Jesus, aleluia, que o céu enviou para mim, para você? Foi Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, a bênção própria. Ele nos deu a oportunidade, irmão, de, aleluia, entrar por essa porta, passar por Jesus e encontrar descanso para a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória. O convite é entrar pela porta. Mas, aleluia, a porta não é de qualquer maneira. Aleluia. A porta é estreita. Aleluia. Quando nós entramos, aceitamos a Jesus. Quando confessamos, nós entramos Aleluia, Jesus. a Jesus Cristo. Deus, Ao passar por esta porta, há um funil. E nós temos que deixar o que? As bagagens. Todos nós, que bagagem é essa? O pecado. Aleluia. A Bíblia vai falar que a porta é estreita e o caminho é apertado. Grande Deus.
E irmão, nós poderíamos, como está escrito, como o povo está anunciando aí, usado pelo diabo, poderia escrever uma nova Bíblia. Mas ainda assim a porta do céu e o caminho do céu não passaria por ajuste. Não tem como, irmão. Qualquer rua que você entra, você pode abrir mais. Qualquer porta que você passa, você pode ajustar. Aleluia. Mas esta porta e este caminho não são ajustáveis. Ou seja, nós temos duas condições. Primeira, a porta não pode ser larga. Segundo, o caminho não pode ser espaçoso. Porque a Bíblia diz que existe a porta larga e o caminho largo também, o caminho espaçoso. Só que estes não conduzem a Deus. Preste atenção aqui. Estes não conduzem a Deus. Mas o caminho estreito, a porta estreita, é que vai nos conduzir a Deus. Aleluia. Só que quando nós paramos e vimos que há uma afirmação no capítulo 14 que a porta é estreita, ou seja, Aleluia. independente do ano que nós estamos, ela continua sendo o quê? Estreita. Aleluia. Nós olhamos para isso, Jesus. olhamos para o caminho apertado, não passou por ajuste, continua sendo o mesmo. Então, se a porta não muda, se o caminho não muda, quem tem que mudar? Nós. Aleluia. Aleluia. Se a porta não muda, se o caminho não muda, quem tem que mudar? Nós. Aleluia. Se a porta não muda, se o caminho não muda, quem tem que mudar? Nós. Se nós temos que mudar, então a igreja deste presente século, ela tem que se ajustar segundo o caminho e segundo a porta. Aleluia. O evangelho não vai se ajustar por causa de mim e de você. Verdade. É nós que temos que se ajustar por causa do evangelho. Aleluia, Jesus. A porta ela não vai enlarguecer por causa do pastor Cláudio. O caminho não vai abrir por causa de mim e de você. Aleluia. Ele vai continuar de jeito. Estreito. Só quem está aqui, presta atenção no curso. Aleluia. Vai continuar de jeito. Estreito. Eu queria sentar e ouvir hoje. Aleluia, Jesus. Entenda que Jesus ele não muda por causa de mim e de você. Ele continua sendo Deus. Verdade. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos pela porta da graça. Mas o caminho ele é apertado, ele é estreito. Aleluia. E se o caminho é estreito, irmão, nós temos que se ajustar conforme o caminho. Aleluia. O Aleluia. problema nosso é que nós queremos dar glória a Deus Aleluia, Jesus. e queremos adorar demônios. Tremendo, Jesus. O problema da nossa geração é que quer louvar a Deus, Aleluia. mas não quer se desligar das obras da carne. Grande Deus. Preste atenção aqui, jovens, principalmente na minha casa. Aleluia, Jesus. O problema nosso é que nós queremos dar uma palavra de saudação aqui, mas não queremos largar o que está nos prendendo lá fora. Verdade. Aleluia. Aleluia, Senhor. O problema nosso é que a igreja virou, aleluia, o cotidiano e normal. Aleluia, Jesus. Poderoso. Mas tremendo, Jesus. A porta não passou por ajuste. É por isso que está tão banalizada a igreja, que o povo prefere mudar de igreja do que mudar de vida. Mudar, aleluia, de endereço do que mudar de atitude. Aleluia. Aqueles que retrocedem para fora, irmão, é que eles quiseram adaptar a porta segundo a sua própria vida, e não adaptar a sua vida pelo querer que a porta oferece. Aleluia. Deus soberano. O mundo tem oferecido várias estratégias. As igrejas estão sendo tomadas de luzes nos altares para atrair o jovem, fumaça. Esse evangelho aqui é retrógrado, é quadrado. Não se vê os jovens emocionados para dar glória e quebra a cadeira e se joga no chão. Não se vê, irmão. Aleluia. A porta continua sendo estreita, Aleluia, Jesus. o caminho ainda apertado. Aleluia.
E o maior desejo do diabo é encher a nossa vida de bagagem. Porque ele enchendo a nossa vida de bagagem, irmão, nós não conseguimos permanecer no caminho. Aleluia. Há uma geração, há um povo no meio de nós, nesta geração, que eles não conseguiram permanecer no caminho, porque pegaram os atrativos que o mundo ofereceu, pegaram a bagagem que o diabo colocou no caminho, e não foi ele, o irmão que tirou do caminho, não foi a palavra que tirou do caminho, foi a bagagem que arrancou eles do caminho, porque o caminho ainda é apertado, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que ter coerência, porque hoje eu posso estar pregando aqui, hoje você pode estar dentro dessa igreja, mas se a bagagem do mundo entrar na tua vida e você não a tirar, ela vai te tirar do caminho. Verdade. Jovem, presta atenção. Aleluia, Jesus. O mundo está oferecendo muitas coisas e interessantes, eu não sou ignorante. O mundo está oferecendo muitas coisas interessantes. As coisas que o mundo oferece, no linguajar evangélico, são os pratos feitos pelo diabo. Para brilhar em nossa consciência, irmão, eu já tenho um pouquinho de idade, a nossa mente não é fácil. É um turbilhão de pensamentos. A diferença está em que, se o Espírito de Deus tem domínio sobre nós, ou se a carne. Aleluia. Quem quer permanecer no caminho, quem quer permanecer dentro desta porta que é Jesus, tem que mortificar sua carne. Aleluia. Ao entrar pela porta, nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, que não aceita as nossas atitudes humanas, carnais. Agora a dificuldade, porque a responsabilidade é muito grande, que é mais fácil a igreja toda apontar que o culpado é o pastor é duro, do que apontar para nós e falar, eu preciso me ajustar para este caminho. Aleluia. É mais fácil nós sairmos da igreja. Você parou para perceber que aonde o povo vai? Não vai para onde o parafuso está mais apertado? O povo sai, eles não vão para onde está mais ajustado com a Bíblia. O povo sai e vai para onde? Para a porta estreita ou para a porta larga? Só olhar, irmão. Só que o risco é que amanhã pode ser um de nós. Verdade. Eu quero pregar aqui com toda a cautela e confiança em Deus, para que Deus venha nos revestir. Porque o diabo ele não está brincando na nossa geração. E a semente do pecado, ela já habita em nós. O pecado já habita em mim e em você. E o diabo ele só vai fazer o quê? Ele vai só irrigar o pecado. Ele só vai adubar para o pecado crescer, a ponto de ser consumado. A Bíblia diz que o homem não peca, a não ser no desejo da sua própria carne. Aquele que caiu, irmão, tadinho, não suportou. Não, irmão, foi o desejo dele consumado. Aquele que voltou, não vão lá pegar de carrinho de mão, vão de ambulância trazer para a igreja. Não, irmão, ele caiu porque foi desejo dele. E todo dia Deus está nos alertando. Quem cai no adultério, quem cai na fornicação, quem faz aquilo que Deus falou para não fazer, irmão, é o desejo do coração dele sendo realizado. É por isso que o Espírito da Azul entra. Muitos de nós estamos evangelizando aquele que Deus já condenou ao inferno. Aleluia. É difícil nós dar glória a Deus com essa palavra. É difícil. Essa nós podemos falar, palavra dura. Aleluia, Jesus. Nós devemos tomar cuidado. O caminho está aí. Nós entramos pela porta. Mas agora muitos não vão permanecer na porta. Muitos não vão permanecer no caminho. Por quê? Porque no caminho o mundo ofereceu a bebida. O mundo ofereceu o cigarro. O mundo ofereceu roupas vaidosas.
O mundo ofereceu a comida do mundo, a fornicação, a mentira. E o que aconteceu? Os crentes estão se abraçando. O próprio mundo, usado pelo diabo, oferece as suas riquezas, porque o mundo é rico, irmão. O mundo é rico, mas o nosso Deus, ele é mais rico que o mundo. Aleluia. Porque o nosso Deus inverte os valores. Preste atenção aqui. O que para o mundo é riqueza, para Deus é miséria. O que para o mundo é miséria, para Deus é riqueza. Aleluia, Jesus. Porque o mundo oferece aquilo que tem. A vanglória do mundo é a soberba da vida. Mas a glória de Deus na vida do homem, Ele Aleluia, torna o homem com Jesus. o coração contrito e aquebrantado. Aleluia, desejo de Jesus. Deus. Glória a Deus. Nós devemos tomar cuidado, irmão. Passando dias difíceis, estamos. Mas nada pode nos afastar deste caminho. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Grande Deus. Há uma guerra, principalmente na vida do jovem, na escola, na rua que nós moramos. Nós estamos lutando aqui para criar os nossos filhos aonde? Na presença de Deus, através da sã doutrina da palavra. Mas o diabo, tomado da posse do mundo, ele envia pessoas da mesma, crianças, jovens da mesma idade, com a mentalidade totalmente diferente, com a doutrina mundana, para fazer o quê? Para afermentar os nossos filhos. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu brigo muito lá em casa, com o jovem ficar trancado dentro do quarto. Eu brigo muito com isso. Não fica trancado, tem que estar no meio, junto com a família. O que está vendo? O que está assistindo? E ainda assim, de vez em quando a gente se surpreende. O mundo está oferecendo tantas coisas. E dentro dessa palavra nós temos que tomar cuidado. Dentro dessa palavra, jovem tem que prestar atenção. Porque aquele amiguinho bonitinho, aquela amiguinha bonitinha, pode ser um instrumento do diabo para te tirar do caminho, para te afastar da porta que é Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Eu falei para meu filho esse dia. Eu falei, tem jovem que são o próprio capeta incorporado nelas, que está lutando não para te aproximar de Deus, mas para te afastar de Deus. Aleluia. E nós temos que tomar cautela, porque o diabo não vai vir com o boi da cara preta, não. O adversário não vai vir que nem a mula sem cabeça, o boi mamão, não. Isso são fábulas. O diabo vai vir com aquilo que brilha nos nossos olhos. Tome cuidado, que o maior projeto de Satanás é tirar nós do caminho, é tirar nós do propósito que Deus nos escolheu para fazer. Só que tremendo é que a Bíblia diz que este caminho estreito, aleluia, este caminho, aleluia, vai conduzir nós para a vida eterna. Olha que tremendo. Sabe por que o diabo quer lutar com a igreja, irmão? Porque ele quer impedir você de entrar no gozo celestial, ele quer impedir nós de viver a vida eterna com Cristo. A Bíblia vai falar em João capítulo 11, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Olha que tremendo, aleluia. E aquele que crê em mim, irmão, aleluia, ele não morrerá, mas passará pela morte para a vida eterna. E se você está em Cristo, irmão, permaneça no caminho, permaneça lutando. Se tem que abrir mão, abra. Se tem que se afastar, se afaste. Se tem que largar bagagem, largue. Se tem que largar o WhatsApp, largue. Se tem que largar o Facebook, largue. Se tem que largar a mentira, largue. Se tem que largar o adultério, largue. Se afaste do pecado, porque o pecado é o propósito do diabo de te tirar do caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas nós temos escolhas a fazer, irmão.
A Bíblia falou sobre 2 portas e 2 caminhos. Nós temos que escolher aonde nós vamos andar. E para complicar mais ainda, no versículo 15, ele vai falar: cautelai-vos, porque há muitos falsos profetas. Sabe o que Jesus está falando? Que muitos vão se levantar para te tirar do caminho, para te afastar da porta, aleluia, para te tirar da posição que Deus te colocou, aleluia. Aleluia. Muitos vão vir no nome de Jesus para tirar você da posição que Deus colocou. Muitos vão usar o nome do nosso Deus para te tirar do caminho que Deus te plantou, aleluia. Glória a Deus. Acautelai-vos, estejai vigilante, porque muitos vão vir no meu nome, vão expulsar demônio, vão falar novas línguas, muitos vão vir de engano. Porém, Jesus vai dar um adjetivo: conhecereis a árvore pelo Fruto. Não tem como a árvore boa dar fruto mal. Aleluia. Não tem como a árvore má dar fruto bom. Nós conhecemos pelo quê? Pelo fruto, irmão. Aleluia. Porque não basta ser árvore, tem que dar fruto. Glória a Deus. Aleluia. E o fruto você conhece como? Aleluia. Pelas atitudes, pelo caminhar. Tem pessoa que está 10 anos do lado da pessoa, a pessoa tem uma vida correta com Deus e ela duvida. A pessoa está orando, está pregando, está pagando preço pela palavra, ela duvida a pessoa. Vem o falso profeta, com a aparência de piedade, e nega a eficácia da mesma. A pessoa vai falar: aquele é homem de Deus. O discernimento dela está prejudicado. A visão dela está lá, está na hora de tirar a trave do olho. Como que tirar a trave? Através da palavra. Aleluia. A reta justiça de Deus. E hoje o povo está aplaudindo mais o falso e adorando menos a Deus pelo verdadeiro. Aleluia. Vamos lá. No versículo 24 em diante, a Bíblia vai falar, grande Deus, acerca do homem prudente e o homem sensato. Quem está no caminho, irmão, quem entrou pela porta, ele tem por de Deus a obrigação de alicerçar sua casa na rocha, alicerçar sua vida em Deus, alicerçar sua vida em Jesus, alicerçar sua vida na palavra de Deus, aleluia. Irmão, aquele que começou, ele construiu uma casa. É tão bonito a gente construir a casa na areia, é mais rápido, é mais fácil, ele constrói rapidinho. Só que olha, o vento soprou na casa daquele que estava na rocha, o vento soprou na casa daquele que estava na areia, e quem que voltou para trás? Qual é a casa que ruiu? Aí nós olhamos: meu Deus, o filho pródigo saiu da casa, tadinho. Aí quando voltou, o irmão não recebeu ele. Mas quem que estava na rocha? Quem que ficou na casa? Aleluia, Jesus. Se o filho pródigo estivesse na rocha, irmão, ele não tinha saído. Se o filho pródigo estivesse na rocha, valorizasse o pai, valorizasse a casa, ele não tinha saído. Verdade. Aleluia. Mas quem que ficou na casa? Aleluia, Jesus. Irmão, o vento vai soprar para todos, o crente e o não crente, para quem está na rocha e para quem não está, para o insensato e para o sensato. Agora eu te pergunto, qual que fez a diferença? Aleluia, Quem Jesus. estava na rocha. Verdade. O diabo não tira do caminho quem está na palavra, irmão. O diabo não tira do caminho quem está na rocha. Aleluia, Jesus. O pecado não nos tira do caminho se nós permanecer na rocha que é Jesus Cristo. Está na hora de nós nos preocupar com a nossa vida espiritual. Eu sei que tem pessoas aqui que têm se dedicado na palavra de Deus, mas principalmente o jovem, tome cuidado, porque o diabo está querendo tirar e está usando de artimanha, oferecendo as coisas do mundo. Se lá fora brilha mais as amizades mundanas, e eu sei que eu estou pregando aqui, do que o grupo de jovens na igreja, o diabo já está achando espaço no teu olho. Se está brilhando mais as músicas mundanas do que os louvores de Deus, o adversário já está encontrando morada no teu coração. Agora eu te pergunto, você está na rocha? Se você está na rocha, o diabo não te tira. Aleluia. Aleluia. Só retrocede, só cai a casa na areia. Aleluia. Mas nessa noite,
O Senhor Deus, Ele falava para mim nessa tarde lá no meu trabalho, que Ele vai consolidar vidas no caminho. Ele vai fortalecer vidas no caminho. Ele vai revestir vidas no caminho. E o diabo não vai ter êxito. O mundo não vai ter êxito nesse projeto dele. Porque a tua vida é guardada pelo poder do sangue de Jesus. Nós estamos escondidos nas mãos do Senhor. A igreja está fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. E quem está fundamentado em Jesus Cristo, irmão, o mundo não prevalece, o pecado não prevalece, o inferno não prevalece. Porque contra a igreja, irmão, o demônio nenhum pode pelejar e vencer. Porque a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Glória a Deus. Igreja de Deus está vendo? Fala para o teu irmão, se ajuste ao caminho que Cristo te colocou. Largue a bagagem, tiver que largar para trás, irmão. Aleluia. Mas precisa permanecer até o fim. Aleluia. Para que em ti e em mim habite a vida que é Jesus. Para a glória dele. Bate palma para Jesus. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Deus mandou A cura divina, Ele livrou minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Conta pra Jesus aonde É é. a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz, porque tu